Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto e como me têm perguntado ultimamente e me têm colocado muitas questões sobre o Self-Care Market and Summit, deixem-me contar-vos muito rapidamente como é que nasceu este projeto. Como eu vos estava a dizer, eu sou farmacêutica, eu fui professora na universidade durante 15 anos, portanto sempre tive este gostinho por comunicar e por partilhar conhecimento com os meus atuais colegas, os meus ex-alunos. Depois, desde há 11 anos que trabalho em farmácia comunitária e, portanto, esta preocupação com a promoção da literacia em saúde também esteve e está sempre presente. Há 5 anos criei este projeto das Dicas da Farmacêutica e agora, mais recentemente, para vos agradecer, para vos retribuir todo o vosso carinho, as vossas mensagens, as vossas perguntas, as questões, tudo, nestes 5 anos, decidimos criar aqui um novo projeto a pensar em todos, que se chama o Self-Care Market and Summit, ou seja, um evento exclusivamente dedicado para todos e focado no autocuidado. O que é o autocuidado? O que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia? Que práticas podemos adotar para termos mais saúde, melhor saúde, para preservarmos a nossa saúde e para podermos, de facto, ter uma longevidade saudável. E é neste contexto que nós temos estado a apresentar as várias marcas que vão estar connosco neste evento que vai decorrer nos dias 25 e 26 de março, portanto neste fim de semana de março, em Lisboa, na Cordoaria Nacional e neste evento vamos reunir as marcas, vamos reunir também speakers, vamos ter ali muitos momentos de partilha de conhecimento, 30 talks, 30 palestras, 2 masterclasses, uma na área da oncologia, uma na área da menopausa. E vão poder experimentar inúmeros produtos da dermocosmética, mas não só. Vão ter dermoconselheiras, vão ter nutricionistas que vos vão fazer uma avaliação personalizada. Isto é sujeito à agenda, à disponibilidade da agenda e por isso é importante que ao adquirirem os bilhetes se inscrevam logo na agenda nos horários que pretendem antes que esgotem. Toda esta informação está num site que é o www.selfcaremarket.pt. E hoje, neste contexto de apresentação dos nossos oradores, dos nossos palestrantes e das nossas marcas, hoje vamos falar de um tema que vai ser abordado no sábado de manhã no Self-Care Market and Summit, pela doutora Cristina Ferreira Leite. E sem mais delongas, eu vou já... Vamos ver se a doutora Cristina já está aí desse lado. Boa noite, boa noite. Temos aqui várias pessoas a dizerem-nos boa noite, olá. Sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, muito relevante, que tenho a certeza que é do interesse e que desperta a curiosidade em todos nós, que é se será possível reverter o envelhecimento. Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aqui, boa noite, fazendo aqui um compasso de espera, para ver se a doutora Cristina consegue entrar. Ora, parece que temos aqui algumas dificuldades que já tínhamos detectado no nosso teste e por isso, então, eu vou convidar aqui, de outra forma, aqui a doutora Cristina. Ora... Doutora Cristina, estou a convidá-la aqui através do seu Instagram pessoal e não através da clínica, para fazermos aqui uma tentativa. Consigo vê-la e consigo ver que está aqui connosco. Consigo. Eu já vi que aqui a clínica está connosco. A Prevention Lab, a clínica da qual a doutora Cristina Ferreira Leite é fundadora, já está aqui, mas eu recebo aqui a mensagem de que não consegue entrar. Eu pedi-lhe, por favor, que entrasse com o seu pessoal. Olá, boa noite. Agora consegui. Olá. Estava tão difícil. Ok, resolvido. Pronto. Boa noite, doutora Paula, boa noite a todos. Como estão? Desculpem. Boa noite,
conversa vai ser super interessante hoje. Vamos falar sobre envelhecimento saudável e, portanto, todos os que estão connosco, se quiserem chamar, convidar mais pessoas para se juntarem a nós, basta usarem aqui este avião, esta seta no canto inferior à direita, para que todos possam aprender com tudo aquilo que a doutora Cristina hoje nos vai contar aqui. Mas antes disto, tenho aqui a minha cábula e vou apresentar a doutora Cristina. A doutora Cristina é licenciada em Ciências Farmacêuticas. Posteriormente, adquiriu o grau de mestre em Medicina Preventiva e do Anti-Envelhecimento. E tem feito um percurso excepcional nesta área, de inúmeros cursos, formações constantes, e é uma especialista, sem dúvida, nesta matéria. Especializou-se também, tem uma especialização na área do Healthy Aging, e possui certificações em inúmeras áreas. Eu vou só dizer algumas porque eu nunca mais acabava aqui o currículo da doutora Cristina, se eu fosse dizer tudo. Mas eu destacava a especialidade em nutracêuticos, fitoterapia e medicina funcional. É palestrante em inúmeros fóruns científicos desta matéria, é uma especialista em Healthy Aging e, muito recentemente, fundou uma clínica para poder dar resposta de um modo integrado, com vários profissionais de várias áreas, a esta preocupação de todos nós. Como é que podemos envelhecer de um modo saudável? Mais e melhor saúde, que é aqui o lema das dicas da farmacêutica desde o princípio. E que se enquadra perfeitamente no contexto do autocuidado, e é uma das razões, este envelhecimento da população, que faz com que este foco na prevenção e no autocuidado seja tão relevante. Obrigada, doutora Paula, obrigada pelas suas palavras. É um gosto enorme estar aqui consigo hoje e com todos que estão aqui a assistir ao nosso live. E espero, dentro do possível, responder às perguntas. Espero que as pessoas também tenham tido a oportunidade de colocar as vossas questões e no final teremos com certeza tempo para elas. Portanto, espero que sejam uns minutos, uma hora, bem aproveitada e útil para as pessoas, sem dúvida, sim. Sem dúvida, eu não tenho dúvidas. E, sem mais longas, eu vou já por fazer aqui um contexto muito rapidamente. Se nós estivéssemos em 1923, há 100 anos atrás, nós, aqui portugueses, tínhamos uma esperança de vida à nascença de cerca de 40 anos. Um bocadinho mais para as mulheres, um bocadinho menos para os homens, mas vá, cerca de 40 anos. Hoje, nós mais do que duplicamos esta esperança de vida à nascença. O que é isto do envelhecimento e como é que nós podemos melhorar a forma como envelhecemos para termos mais e melhor saúde? Porque este salto foi gigantesco. Podemos deixar os doutora fora, podemos... Ok. Perfeito, estamos à vontade. Então, a Paula fez uma introdução excelente ao tema. Na verdade, e à custa de todos os avanços da ciência, da medicina, também das melhores condições, não é, que temos hoje em dia nas nossas vidas, nos nossos dias, nós conseguimos aumentar, muito pelo menos nos países desenvolvidos, a esperança de vida. Contudo, o que ainda falta melhorar é, de facto, a qualidade da vida, essencialmente nos últimos anos de vida. Porque, infelizmente, o que nós vemos é uma prevalência enorme de doenças crónicas que retiram muita qualidade de vida às pessoas, não é? E, portanto, curiosamente, se perguntarmos às pessoas, então, gostarias de viver até aos 100 anos? Ai não, credo, até aos 100 anos! Porque as pessoas imaginam, não é? Uma pessoa aos 100 anos já sem saúde, sem mobilidade, sem capacidade de fazer as coisas que gosta de fazer. Portanto, eu diria que neste momento o grande desafio é acrescentar saúde a esses anos que nós conseguimos ganhar nesta esperança de vida que aumentou tanto, como Paula diz, não é? E esse é um grande desafio para nós portugueses. Porque, de facto, temos um bom indicador, que é a esperança de vida, mas quando falamos na qualidade dessa vida após os 65, já não estamos assim tão bem posicionados no ranking. Então, temos aqui muito trabalho a fazer. E há imensos estudos nesta área. E há estudos extremamente interessantes. E até há dias
tive a oportunidade de ler uma reportagem em que um jornalista da National Geographic fez uma reportagem justamente em que estudou determinadas populações no mundo muito especiais. Populações que viviam muitos anos, mas com saúde, com muita vitalidade e com muita saúde. O que é que nos pode dizer? O que é que nós aprendemos com estes nichos, com estas populações, com estas características? Então, são as conhecidas zonas azuis do planeta. O nome, a história por trás do nome não é nada de interessante. Foi a cor do marcador que o senhor utilizou para sublinhar no mapa as zonas onde se encontravam maiores concentrações de pessoas que viviam mais anos e com saúde, tal como a Paula mencionou. Então, o que é que aconteceu? Este investigador da National Geographic foi com um grupo de cientistas e de médicos visitar esses locais do planeta e tentar perceber qual era o segredo. Porque sabia-se uma coisa, sabia-se que a causa não era genética. Porque quando essas pessoas iam viver para outro local, para outro país, essa característica não se manifestava e, portanto, envelheciam da mesma forma que as pessoas desse país envelheciam. Então, ele teve um trabalho muito aborrecido, que eu imagino que deve ser extremamente aborrecido viajar pelo planeta e falar com estas pessoas que devem ser tão interessantes e que tanto nos têm para ensinar sobre longevidade saudável. Então, ele verificou que muitas dessas regiões tinham um terreno muito acidentado, o que fazia com que as pessoas naturalmente tivessem necessidade de caminhar, de fazer exercício, não utilizavam carro, portanto iam visitar os familiares e os amigos a pé, sentavam-se no chão e, portanto, tinham que se levantar também, muitas vezes sem ajuda, portanto, eram fisicamente muito ativos, pois tinham muito cuidado com a sua alimentação, tinham uma regra muito interessante que era a regra dos 80, quando sentiam o seu estômago 80% cheio, paravam de comer, portanto, nunca comiam em demasia. Alimentavam-se essencialmente à base de plantas e, portanto, uma alimentação sem alimentos processados, né? Completamente diferente das sociedades ocidentais e para ti sabemos que aqui também no nosso país, né, infelizmente as pessoas recorrem muito aos alimentos processados e açucarados, portanto, isso não acontecia nessas zonas azuis. E depois eram pessoas que tinham um sentido de comunidade, de propósito, valorizavam os seus familiares, os seus amigos e, portanto, chegou-se à conclusão que todos estes aspectos eram aspectos muito importantes para a longevidade e para a longevidade saudável. E que regiões do mundo eram essas? 8 zonas, uma delas Okinawa, talvez seja a mais conhecida, uma ilha no Japão, depois a Sardenha, uma zona da Costa Rica, curiosamente também uma zona dos Estados Unidos, portanto são zonas que nem sequer estão muito próximas umas das outras, mas tinham comunidades que viviam desta forma bastante uniforme entre elas. Oh, Cristina, e boa noite a todos que estão a juntar a nós agora. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui vamos responder durante este nosso set a uma questão extremamente importante e que importa a todos. Será possível reverter o envelhecimento? Ou, por outras palavras, como é que podemos promover cada vez mais uma longevidade saudável? E, Cristina, neste contexto, e qual é a conclusão deste estudo que escrever e destas populações, nestas zonas azuis, nestas bolhas, que têm essa longevidade tão saudável, tão saudáveis e que com uma enorme vitalidade, tão felizes? O que é mais importante? Qual foi a conclusão desse estudo? São os estilos de vida, como estava a descrever agora, o que comem, o que fazem, a sua relação, os relacionamentos sociais. É uma combinação, não é? Não há uma receita. Sim. Propósito de vida ou é genética? Como é que, o que é que pesa mais aqui na balança? Neste momento, sabe-se que o estilo de vida pesa muito mais nesta fórmula para obter uma longevidade saudável do que propriamente a nossa genética. E, na verdade, pensa-se que a nossa genética não terá mais de 25% de influência nesta equação final. E, portanto,
tudo aquilo que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos, aquilo a que estamos expostos desde o momento em que nascemos até ao dia atual, vai influenciar a expressão dos nossos genes. Então entramos aqui num tema que é incontornável nesta área da longevidade saudável, que é a epigenética, tal como o nome indica, está acima dos genes. Portanto, nós temos os mesmos genes, desde o momento em que nascemos até aos nossos 20, 40, 60, até ao dia em que morremos, são exatamente os mesmos genes que herdamos dos nossos pais, mas depois eles expressam-se de forma diferente. Quando estamos com saúde, quando estamos doentes, quando vamos envelhecendo. E, portanto, esta forma como os genes se expressam é a epigenética. E faz-me também sentir na obrigação de falar de umas atrizes essenciais neste processo, que são as sirtuínas, que muito certamente já toda a gente ouviu falar, que são, no fundo, os genes responsáveis no nosso organismo por muitas funções essenciais, desde logo a reparação do DNA, na regulação dos radicais livres, portanto, do stress oxidativo, e também na regulação deste processo da epigenética, controlar a forma como os genes se expressam. E, portanto, sabemos hoje em dia que se encontrarmos estratégias que permitam aumentar a atividade destas sirtuínas, então estamos no bom caminho para uma longevidade saudável. Cristina, a ciência não para e tem evoluído imenso e a investigação nesta área também. Mas ao longo da história tivemos aqui alguns fatores que foram apontados como mais preponderantes. O papel do stress oxidativo, o papel dos radicais livres, do stress oxidativo, como uma causa muito importante de um envelhecimento acelerado e até de doenças, de inúmeras doenças. E depois foram aparecendo algumas teorias, alguns estudos que apontavam na importância do uso da hormona de crescimento. E hoje, ao dia de hoje, podemos lá a par do que há de mais recente, que a ciência, a evidência científica nos diz relativamente quais são as teorias, para onde é que vamos, o que é mais importante, o que é mais relevante. Já temos aqui uma questão, mas eu pedia, por favor, coloquem as vossas questões aqui neste balão, que tem um ponto de interrogação, para nós podermos, de um modo sistemático, responder a todas. Mas esta já está... Ora bem, respondendo então à sua questão, isto faz parte da ciência, não é? A ciência vai evoluindo, aquilo que em determinada altura é tido como a verdade, a melhor teoria naquele momento, depois, mais à frente, as coisas mudam. E vamos também evoluindo com conhecimentos anteriores, não é? Relativamente à teoria dos radicais livres, de facto, há uns anos atrás pensava-se que eram o principal mecanismo, não é, que explicava o envelhecimento. A verdade é que a utilização de antioxidantes para tentar mitigar os efeitos do envelhecimento foi um falhanço total. E alguns estudos até apontam que podem ser contraproducentes. E há inclusive um estudo que refere que, quando utilizados no contexto do exercício físico, os antioxidantes podem, no fundo, abafar os benefícios do exercício físico, por exemplo. Portanto, não é somente uma questão de produção de radicais livres. O envelhecimento é muito mais complexo. E então chegou-se à conclusão, até há bem pouco tempo eram 8, agora já vamos em 12, neste momento 12 mecanismos, que são os conhecidos, os hallmarks of aging, portanto os mecanismos moleculares que explicam o envelhecimento do ponto de vista fisiológico, não é? Portanto, por um lado, há alterações no DNA, há inflamação, a conhecida inflammaging, não é? A inflamação que está associada ao envelhecimento, há acumulação de células senescentes, que são células que começaram a ficar perigosas no nosso organismo, então o organismo coloca essas células a dormir para não causarem mais estragos, mas elas ficam ali num estado tipo zombie e ficam a provocar estragos nas células vizinhas porque geram inflamação nas células à volta e, portanto,
é um foco de envelhecimento brutal, as células senescentes. Depois a autofagia, portanto, são 12 alterações do microbioma, são 12 mecanismos muito bem estabelecidos que justificam o envelhecimento. Isto é um avanço enorme, porque a partir daí nós também conseguimos saber aquilo que queremos atingir, não é? Em termos de propostas terapêuticas. E eu diria que nós estamos sobre ombros de gigantes e hoje em dia temos grupos por todo o mundo em universidades a fazer trabalhos incríveis nesta área. Há muito dinheiro que está a ser investido nesta área do envelhecimento e, portanto, eu diria que estamos no limiar de uma nova era e coisas muito interessantes irão acontecer, sem dúvida, nos próximos anos e espero poder estar aqui para vê-las e poder aplicar também na minha vida, não é? Porque eu acho que, de facto, estamos a conseguir evoluir de uma forma incrivelmente rápida e eficaz e sabemos já com toda a certeza. Enquanto, por exemplo, mencionou aí a questão da utilização da hormona do crescimento, não havia tantos estudos quanto isso a falar. No fundo, foi um grande estudo que tinha lá problemas até de metodologia e que acabou por fazer com que a hormona de crescimento fosse um trend enorme na altura. E depois chegou-se à conclusão que até tinha efeitos secundários e poderia, inclusive, causar problemas a nível cancerígeno. Mas neste momento, com todos estes mecanismos já bem explicados, com o estudo das sirtuínas, já são muitos grupos a chegar a essa conclusão, portanto, eu acredito que estamos no caminho certo. Olha, e o que é que nós podemos fazer para melhorar esta atividade das sirtuínas? Ok, as sirtuínas, temos aqui dois problemas relacionados com as sirtuínas. A primeira é que as sirtuínas começam a ficar preguiçosas à medida que o tempo vai passando. A atividade das sirtuínas, quando temos 50 anos, é menos de metade da sua atividade aos 20 anos. Portanto, perdemos imenso com o envelhecimento da atividade das sirtuínas. Por outro lado, o combustível das sirtuínas, um cofator que elas, no fundo, necessitam para funcionar, que é o chamado NAD+, também vai diminuindo. Portanto, temos aqui duas situações que não são nada favoráveis. Então, uma estratégia, agora a Paula dizia-me, ok, então é fácil, tentamos colocar o NAD+ num comprimido e damos às pessoas. Não, porque temos aqui problemas de biodisponibilidade. Portanto, uma estratégia que está a ser usada é utilizar precursores e um deles é o NMN ou o NR. E relativamente a isto também, ainda recentemente, eram tidos como suplementos alimentares nos Estados Unidos e a FDA passou, pelo menos o NMN, medicamento, portanto já não pode ser vendido nos Estados Unidos de venda livre, mas é outra história. E portanto podemos utilizar precursores. É a melhor estratégia que temos neste momento para aumentar os níveis de NAD+. Relativamente às sirtuínas, elas respondem quando nós estressamos o nosso corpo. E eu não falo de stress emocional ou psicológico, aquele stress que sentimos quando estamos no carro ou quando temos uma agenda super completa e achamos que não temos tempo para tudo, mas de outro stress. Falamos pequenos stress. Stress bom. Aqueles pequenos stress que podem causar no nosso organismo. E entram o estilo de vida, entram o ficarmos o nosso corpo, não é? E é o desafio do jejum intermitente, não é? Sim. E quero falar um bocadinho sobre a importância de sairmos da zona de conforto, de nos desafiarmos e de estressarmos, neste bom sentido que estamos aqui a falar, o nosso organismo para estarmos preparados para responder perante as adversidades de uma forma mais. Portanto, este conceito tem um nome também. Nós na ciência damos nome a todas as coisas e normalmente não são simpáticos. Este é a hormese. E a hormese, no fundo, o que nos diz é que aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes, não é? Então, pequenos... E se pensarmos, nós, felizmente, voltando ao início da nossa questão, nós
vivemos num ambiente muito controlado. Quer dizer, nós não temos grandes oscilações de temperatura, porque temos aquecimento em casa e temos ar-condicionado. Nós não temos períodos muito grandes de escassez de alimento. Nós vamos ao frigorífico, abrimos e temos sempre lá alimento. Mas nem sempre as coisas foram assim, não é? Portanto, se nós olharmos para trás e temos muitos anos de evolução, não é? Os nossos antepassados tinham períodos que não tinham alimento disponível e tinham que ir caçar e tinham que passar longos períodos em jejum, viviam em tendas ao ar livre, tinham frio, tinham calor e, portanto, o nosso corpo está adaptado para sobreviver a essas situações e tem incorporado um sistema que consegue sentir essa adversidade, consegue sentir, ok, há aqui uma situação que não é o ideal, estamos aqui a viver um período difícil, vamos ativar os mecanismos de defesa. E é isso que acontece quando fazemos jejum, quando fazemos sauna, quando fazemos exposição ao frio, quando utilizamos a câmara hiperbárica. Tudo temas que nós vamos abordar. É verdade, é verdade. E é ótimo. Nos dias 5 e 26 de março. E espero que estejam lá, pelo menos pessoas de Lisboa. Do Porto ainda tem alguma desculpa, é longe, mas de Lisboa, sim, sem dúvida. Espero que estejam lá, porque de facto está um evento muito bem organizado, com imensos profissionais de saúde, temas extremamente interessantes e que se cruzam entre si. De facto, a abordagem, a saúde, a prevenção, a longevidade saudável tem que ser uma abordagem multidisciplinar e, portanto, cruzando conhecimento de diferentes áreas, diferentes profissionais de saúde, tenho certeza que vai ser extremamente enriquecedor. Portanto, espero que apareçam lá. E voltando então a estas formas de ativar as sirtuínas, é precisamente então através destes mecanismos que fazem com que o organismo sinta a adversidade e então possa ativar as sirtuínas e as suas defesas. Exatamente. Manter a alerta. Exatamente, exatamente. E referiu que havia 12 mecanismos que já estavam identificados. Explicavam o envelhecimento. Então, começar a desenhar estratégias também para combater ou para inibir ou para estimular os bons, não é? Promover a longevidade saudável. O que é que se vê? Quais são as estratégias mais relevantes ou em que estar verdadeiramente quando querer promover uma longevidade saudável? Temos vários pilares que temos que cuidar num envelhecimento saudável. O exercício físico é incontornável, porque na verdade com o exercício físico nós conseguimos abranger diferentes mecanismos, desses 12 mecanismos que a Paula falou. Portanto, eu diria que é uma estratégia única. Infelizmente, eu detesto fazer exercício físico. Quando estou no ginásio, estou sempre a reclamar. Acho incrível as pessoas que gostam e têm prazer no exercício físico. Tenho muita inveja, gostava de ser assim, mas não, custa-me imenso. Mas tento pensar de facto em todos os benefícios do exercício para me motivar e não prescindo. Como? Como disse, desculpe, não percebi. E ser disciplinada. Sim, é verdade. Mas, pronto, de facto, o exercício, até pela questão do músculo, temos que preservar o músculo, não é? A todo custo, e portanto aqui conseguimos, através do exercício físico e da alimentação, a ingestão proteica adequada, porque o músculo, à medida que os anos vão passando, nós vamos perdendo massa muscular. E, portanto, o músculo é essencial para fazer proteção dos ossos numa situação de queda, para a regulação dos níveis de açúcar no sangue, pela questão metabólica, pela questão hormonal. Portanto,
O músculo, eu diria que tem que ser preservado e todas as estratégias que temos ao nosso dispor devemos utilizar. Então, dá muita atenção aos músculos. E essencialmente, as mulheres, na altura da menopausa, têm que ter muita atenção neste aspecto. Depois, a alimentação, não é? Sem dúvida, e sabemos que os açúcares fazem mal ao nosso organismo e também ao nosso envelhecimento, até porque se ligam às proteínas e acabam por danificar, e sabemos pelo processo ao envelhecimento da pele, não é? Depois, é importantíssimo o sono, porque é durante o sono que os mecanismos de reparação do organismo também são ativados e, portanto, se não dormirmos horas suficientes ou se não tivermos um sono de qualidade, estamos a perder também este mecanismo incrível de rejuvenescimento do nosso organismo. E depois... Para quem acha que... sim, sim, sem dúvida. E temos um grave problema de imagem relativamente ao sono na nossa sociedade, não é? Nós estamos habituados a ver o sono como um inimigo que nos tira tempo para produzir ou para consumir, não é? E queremos ser mais produtivos, portanto cortamos nas horas de sono. E não podíamos estar mais errados. Nós precisamos do sono para ter produtividade, para podermos estar bem e para podermos conservar a nossa saúde. E essencialmente o sono é um processo dinâmico, portanto nós não temos o mesmo padrão de sono ao longo de toda a noite e temos uma fase específica do nosso sono que acontece logo no início da noite, que é o sono profundo, de ondas lentas, que tem um efeito brutal a nível de rejuvenescimento, de limpeza do cérebro, de reconstrução daquilo que foi danificado ao longo do dia. E, portanto, quando nos deitamos mais tarde do que a hora habitual, nós perdemos esta fase incrível de sono profundo e, portanto, obviamente que não tem mal se fizermos isto uma noite ou duas, mas se fizermos isto de uma forma constante ao longo dos meses e anos, pois não estaremos de certeza no bom caminho para um envelhecimento saudável. E depois diria também que a questão emocional, a regulação emocional, o propósito que nós temos para a nossa vida, as relações que nós temos significativas, sentirmos apoiados, sentirmos que se acontecer alguma coisa mais difícil na nossa vida, temos alguém em quem podemos contar e encontrar apoio, é também extremamente importante para a nossa longevidade. Isto parece incrível e parece difícil de justificar em termos científicos, mas é verdade. Por outro lado, como? É tão simples, não é? Sim. E por outro lado, tão simples, mais... Sim, é verdade, é verdade. Mas muitas vezes difícil, não é? Porque vivemos com um estilo de vida muito difícil, não é? As pessoas têm vidas muito complicadas, sem tempo às vezes para pensar nestas coisas, para refletir também na importância de todos esses aspectos mais emocionais e sociais, mas que sem dúvida são importantes para o envelhecimento saudável. Para que depois não aconteça aquelas com as quais são confrontados tantas vezes aqui tantas vezes na farmácia e que são queixas que são comuns e nem sempre todos mais velhos, até cada vez mais novos, a falta de concentração, a falta de memória, não é? Que acaba por cansaço, depois se pode notar de facto aqui um prognóstico para esse Sim, é verdade. Eu diria que nós de facto aumentamos a esperança de vida, mas as pessoas reformam-se mais ou menos na mesma idade, não é? Que antigamente. E portanto têm ainda uma longa vida pela frente. E infelizmente muitas vezes o que acontece é que as pessoas interpretam a altura da reforma como ok, agora vou descansar, trabalhei a minha vida toda e acabam por perder o interesse em muitas coisas que tinham anteriormente, perder as relações, perder o convívio que também tinham no trabalho
E tudo isto é extremamente prejudicial ao cérebro. Nós sabemos que o cérebro é como um músculo, não é? Se nós não trabalharmos, ou seja, se não puxarmos pelo cérebro, nós vamos perdendo capacidade e, portanto, vêm os problemas de memória. Depois também a questão do sono, não é? Com o passar do tempo, com a idade, as pessoas têm maior dificuldade em dormir e, portanto, dormem menos, têm maior impacto a nível também cognitivo, que depois também acaba por ter repercussões no sono, portanto acaba por ser um ciclo vicioso. E portanto é essencial as pessoas continuarem a estimular o cérebro, a exporem-se a novidade, fazerem viagens, conviverem com outras pessoas, aprenderem uma nova língua, aprenderem qualquer coisa que estimule o cérebro, não é? E que continuem essencialmente a ter um propósito e dedicar a sua vida a algo também interessante, não é? Para se sentirem vivos e para poderem manter as funções cognitivas que queremos, não é? Que se mantenham intactas por muitos anos. Ou seja, como? O autocuidado, exatamente. É essa prática de é tudo aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas, tudo aquilo que nós decidimos, escolhemos fazer em prol da nossa saúde, preservar ou para melhorar a nossa Sem dúvida, sem dúvida. E eu diria que nunca é tarde, porque, e aqui é importante falar dois conceitos distintos. Nós temos a nossa idade cronológica, no fundo, sobre saúde não nos diz nada, diz às vezes que o planeta andou à volta do Sol enquanto lá estivemos nele, não é? Até aquele momento. Mas depois temos a idade biológica do nosso corpo. Sim, é muito importante. Explique-nos lá muito bem o que é que significa a idade biológica. Porque há esta preocupação enorme relativamente à idade biológica e depois já primeiro explico bem. Sim, importantíssimo falar sobre isto. Então, é algo que nós sabemos de forma intuitiva. Quantas vezes duas pessoas da mesma idade, uma está com ar ótimo e a outra está extremamente envelhecida. Às vezes vemos a mesma pessoa a passar por um momento difícil da sua vida e a envelhecer em meses, anos, não é? Infelizmente vemos isto algumas vezes. Então, o que acontece é que, e voltando ao tema, desculpe, da epigenética, né, que falamos há pouco, as nossas células têm o envelhecimento próprio, que não é cronológico, e que tem a ver precisamente com o relógio epigenético, com a forma, com o bom ou mau trabalho que as nossas sirtuínas estão a fazer. E, portanto, hoje em dia nós já temos testes que podemos utilizar precisamente para medir este padrão de expressão dos nossos genes, que nos dizem muito mais sobre a idade do nosso corpo e das nossas células do que propriamente a nossa idade cronológica. E que mais incrível... Ou seja, a idade exatamente, do cartão de número de velas temos em cima de bolo no dia de anos, não é? E o mais incrível é que se nós efetuarmos alterações de estilo de vida, por exemplo, uma pessoa que não faz exercício físico, que se alimenta mal, que não cuida da sua saúde, de repente decide, ok, agora vou começar a cuidar de mim, vou começar a fazer alterações. E se implementarmos essas alterações e passadas algumas semanas voltarmos a medir, nós conseguimos verificar diminuição na idade biológica. Então daí, e se formos ao tema do nosso live de hoje, não é? Se é possível reverter o envelhecimento, o cronológico não conseguimos andar para trás do tempo, não é? Mas o nosso biológico conseguimos sim reverter, precisamente fazendo as coisas certas. Temos que ter uma pausa e dizer isso outra vez, porque eu coloquei algumas questões nas stories hoje e, de facto, toda a gente respondeu 100%, 300 e tal pessoas, pronto, vale o que vale, mas responderam que não era, foram categóricos. E tem razão, não é? Porque, na verdade, é ficção científica.
ninguém anda para trás no tempo, não é? Se pensarmos em termos cronológicos. Mas se introduzirmos o conceito exatamente, de idade biológica, sim, é possível. Daí a dizer que nunca é tarde, não é? E que, na verdade, em qualquer altura, nós podemos melhorar o nosso envelhecimento. E a Paula também pode dizer, ok, mas isso também pode fazer com que uma pessoa com 20 ou 30 anos pense, agora não me vou chatear com isso quando lá chegar penso nisso. Não, não é assim. É precisamente aos 30, aos 40, que nós começamos a criar as condições para aos 60, aos 70, aos 80, conseguirmos estar no nosso melhor estado possível. E ao mesmo tempo, obviamente, que essas intervenções têm também impacto na nossa saúde nesse momento, não é? Se nós fizermos as escolhas certas, cuidarmos da nossa saúde, temos maiores níveis de energia, ficamos menos vezes doentes, somos mais produtivos, estamos mais felizes. Portanto, só boas razões, diria eu, para cuidarmos do nosso estilo de vida. E a Cristina fundou uma clínica, diretora de uma clínica justamente a ajudar as pessoas a terem uma longevidade saudável. E eu perguntava como é que se mede a idade biológica? Que testes já existem disponíveis? Que estratégias é que há? O que é que faz? Em que é que consiste o trabalho e de que é inovador em Portugal aquilo que faz? Dizer que está no Porto, a Cristina está, a clínica, a Prevenção Lab está no Porto, mas o que é que Ora bem, portanto, respondendo à questão dos testes de idade biológica, há uns anos atrás, a forma que se tinha para medir a idade biológica era essencialmente através da medição dos comprimentos, dos telómeros. Com certeza que já ouviram falar, portanto, os telómeros, a parte final dos cromossomas, não é? Que vão encurtando à medida que a célula se divide. Portanto, quanto mais curtos, mais envelhecidos estaríamos. Agora já não é, chegou-se à conclusão que não é a melhor estratégia, porque se descobriu tudo o que está em volta da epigenética. Portanto, neste momento, utilizam-se testes de relógios epigenéticos que vão medir o padrão de metilação, o padrão de DNA, do nosso DNA, da forma como os nossos genes se expressam. E, portanto, é um teste muito simples, faz uma picada no dedo, como quando vamos à farmácia para medir a glicose, o colesterol, colocamos uma gotinha de sangue num papel, que vai para o laboratório e depois conseguimos então verificar esse padrão de metilação, estimar a idade biológica e depois temos testes mais simples, outros mais complexos. Alguns testes dão, no fundo, a velocidade a que estamos a envelhecer e, portanto, se a velocidade for inferior a 1, estamos a envelhecer mais devagar do que a nossa idade cronológica. Se for superior a 1, vamos depressa demais e estamos no envelhecimento acelerado e, portanto, também é uma forma quase de obtermos um instantâneo naquele momento para percebermos se a pessoa está a envelhecer muito depressa ou não. E depois também alguns testes dão, como vão analisar o DNA, conseguem analisar também a predisposição para algum tipo de patologia, nomeadamente diabetes ou excesso de peso ou outras coisas que podem ser analisadas. E aqui entramos na área da medicina preventiva, que é algo que eu também trabalho, porque acaba por estar ligado, não é? Se nós atuarmos na prevenção, antes de ficarmos doentes e potenciarmos a saúde, depois tudo corre melhor. Portanto, isto para lhe responder à questão dos testes, não é? De idade biológica. Relativamente ao meu trabalho, portanto, eu trabalho essencialmente analisando o padrão de estilo de vida da pessoa, não é? E portanto, todas estas estratégias têm que ser individualizadas, somos todos diferentes, temos uma história diferente, temos uma fisiologia diferente, temos muitas coisas que fazem parte de nós, para além das nossas relações e da vida que nós temos maior tendência para determinadas patologias, temos tendência para reagir a determinadas coisas e a outras não. Tomamos ou não alguma medicação e isso depois também pode ter influência nos suplementos que se pode tomar ou não. Portanto, há que ter uma visão panorâmica, abrangente, por isso é que as minhas consultas são sempre muito longas. Eu tento sempre encurtar, mas é difícil porque tem que analisar. Então, a primeira consulta é mesmo importante
para perceber da melhor forma possível qual é o estado atual daquela pessoa e depois encontrar estratégias direcionadas para ela. Ao mesmo tempo tem que ter a preocupação já de conhecer mais ou menos as suas características para perceber o que é que pode funcionar ou não, não é? Porque, por exemplo, em termos de exercício físico, nós temos muitos tipos de exercício físico, não é? E se calhar um funciona muito bem numa situação e noutra não. Portanto, se eu disser, por exemplo, à Paula, olha... E desculpe pela, hoje a ciência nos ajuda muito para perceber a alimentação, de exercício físico, tudo isso que está aqui a referir de modo personalizado. Sim, sem dúvida. Eu diria que a grande vantagem da medicina preventiva e integrativa é precisamente a personalização. Poder elaborar um plano especificamente para aquela pessoa, porque é desta forma que nós conseguimos potenciar os resultados, não é? E, portanto, se eu recomendar à Paula um tipo de exercício físico que a Paula abomina, não vai fazer, não é? Portanto, eu tenho também que perceber, para além daquilo que é importante para si neste momento, aquilo que a Paula está disposta a fazer e gosta de fazer, não é? Portanto, temos que chegar aqui a um entendimento para conseguirmos depois um plano que funcione e que abranja essencialmente estas áreas que falamos há pouco. A nutrição, o que comer e quando comer, porque há pouco falou da questão do jejum e de facto o jejum intermitente é uma forma de potenciarmos a atividade das sirtuínas, mas é preciso ver a quem é que estamos a recomendar o jejum, qual a melhor forma para fazer o jejum, a que horas, quantas horas, sim, porque há muitas modalidades distintas, não é? E portanto temos que personalizar, mais uma vez. Depois, a atividade física, o sono, passa sempre pela melhoria do sono, a questão emocional, a regulação emocional e depois um aspecto também muito importante que é a exposição a substâncias potencialmente tóxicas. Nós vivemos num ambiente rodeado de substâncias químicas que potencialmente algumas poderão ter um impacto negativo, essencialmente a nível da nossa mitocôndria, que é uma organela muito importante neste puzzle do envelhecimento e que temos que cuidar também muito bem quando pensamos numa longevidade saudável. É fábrica de energia, exatamente. E é incrível estudar a mitocôndria, em que tem o seu próprio DNA e tem características, só a sua morfologia com aquelas cristas é incrível. Eu sou apaixonada pela ciência das mitocôndrias. E portanto temos estratégias para melhorar também esta função mitocondrial e evitar a exposição a estas substâncias que estão podem estar no ar que respiramos, podem ser poluentes, não é? Que estão presentes no ar, nos detergentes que utilizamos nas nossas casas, nos perfumes, nos cosméticos, portanto, por todo lado. Ok, não vamos ser exagerados, porque senão vivemos só a pensar nisto e ficamos obsessivos e também é importante aproveitar a vida, não é? Portanto, sempre com peso e medida, mas aquilo onde podemos intervir para diminuir a exposição, ok, por que não? E, portanto, tentar de uma forma muito harmoniosa, com os conhecimentos que a ciência nos dá, elaborar o melhor plano para vivermos melhor, com mais saúde e mais amor. E temos justamente aqui uma questão que é generalista, que é, aconselha algum suplemento em particular. Ora, estamos exatamente a falar da importância da personalização, sim, mas não sei se quer aqui acrescentar esta questão dos suplementos, de facto, há algumas substâncias que nós podemos utilizar para aumentar a atividade das sirtuínas. Uma delas muito conhecida é o resveratrol. Toda a gente já ouviu falar do resveratrol e fala-se do paradoxo francês, não é? Porque começou-se a perceber que o resveratrol estava nas uvas, portanto estava presente no vinho. Os franceses bebiam muito vinho, mas também comiam muito queijo e consumiam muita gordura. E então como é que era isto? E portanto chamou-se a este efeito ou a esta manifestação o paradoxo francês. Mas portanto, o resveratrol é um polifenol que já é utilizado há muito tempo num plano de longevidade saudável. Temos aqui um problema de solubilidade,
Portanto, é preciso também comprar os suplementos certos, porque nem todas as marcas são iguais, nem todas as formulações são iguais. E falando aqui de suplementos, deixo também um alerta. Nós, como farmacêuticas, temos que falar destas coisas, Paula. Os medicamentos estão muito bem regulados, não é? Pelo Infarmed e são testados. Os suplementos alimentares, não. É o Wild Wild West, não é? Portanto, convém comprar uma marca que nos dá confiança, que sabemos que segue as boas práticas de produção, porque há muita coisa que pode estar lá que nós não queremos que esteja, não é? Nomeadamente pesticidas, contaminantes, metais pesados. Pode até não estar lá aquilo que nós queremos, não é? E, portanto, não temos efeito terapêutico. Portanto, muita atenção aos suplementos. E depois a questão... E mais uma importância do profissional de saúde, especialista na matéria e até pode haver interações, não é? E se a pessoa estiver a fazer também medicamentos que adquire na farmácia, tem que ter muito cuidado porque há potencial de interação entre os suplementos e os medicamentos. Deixando aqui então estas advertências, falando de suplementos que podemos utilizar para a longevidade, para além do resveratrol, hoje em dia também temos bastantes estudos que apontam para o efeito interessante da quercetina, da fisetina. Portanto, há várias substâncias e curiosamente são substâncias que são retiradas das plantas e portanto isto também me leva aqui a um tema que é uma paixão enorme que eu tenho, que é a utilização precisamente de compostos fitoterapêuticos na melhoria da nossa saúde. E, portanto, de facto, sim, temos várias estratégias que podemos usar para melhorar o envelhecimento. De facto, as plantas não se conseguem mexer, não é? São ali imóveis, têm que estar preparadas. É exatamente isso. De defesa, é exatamente isso. Para temperatura, radiação, é verdade. É. E, portanto, Sim. uma fonte de soluções de químicos, de ativos, de facto. Sim, mas é mesmo isso que a Paula está a falar. No fundo, a planta, para se defender, sintetiza estas moléculas incríveis, algumas delas com uma composição, uma estrutura química incrível, que nenhum ser humano no laboratório consegue replicar. Tenho uma admiração incrível pela natureza, não é? E nós que passamos pela Faculdade de Farmácia e pela síntese química, percebemos, já conseguimos fazer tanta coisa pelas reações, mas algumas moléculas são tão incríveis que não conseguimos de facto fazer em laboratório e a natureza consegue fazer. E de facto é uma estratégia que as plantas utilizaram para se conseguirem defender dos predadores, porque não podem fugir da radiação, do calor, por aí fora. Portanto, aí estamos a falar de hormese, neste caso fito-hormese. E essas substâncias que a planta utiliza para se defender, quando as ingerimos, ativam os nossos mecanismos de defesa, o tal conceito que eu expliquei há pouco, não é? Da hormese com... Do stress, exatamente, para ativar os nossos mecanismos de defesa. É exatamente isso. Agora... Desses estímulos, criar essa... Sim. Não é? Sim. Com as doses certas, porque a dose faz o veneno, não é? Exatamente. Sem dúvida. Portanto, o acompanhamento de saúde. O nosso tempo está a acabar. Já respondemos às perguntas que nos colocaram nas stories, aqui às perguntas que nos colocaram agora durante o nosso direto. Já a importância de medir a idade psicológica e a partir daí construir uma estratégia personalizada para um envelhecimento saudável, ou seja, longevidade saudável, que é tão relevante no contexto que já percebemos que estamos muito bem anos que vivemos, da esperança à nascença, mas depois, de facto, a qualidade dos anos não é assim boa. Mas eu perguntava, aqui a curiosidade, até onde é que podemos ir? Até onde é que imagina que é uma especialista nesta matéria? Até que idade é que nós
quem nasce hoje, qual é a esperança de vida e o que é que vamos conseguir cada ano, o que é que espera da ciência e uma pessoa até quando? Eu sou especialista Catarina, sou muito pequenina à beira dos grandes gigantes que estudam isto e que dizem, e um deles muito conhecido é o Dr. David Sinclair, da Universidade de Harvard. Ele refere mesmo que a pessoa que viverá até aos 130 anos já nasceu. Ele acredita mesmo que não faltará muito tempo para conseguirmos chegar aos 100, 110 sem problema. Eu não sei, 130 eu penso que é ambicioso. Eu acho que ainda temos um caminho longo pela frente, não na descoberta destes pequenos segredos da longevidade, mas na mudança de atitudes das pessoas. Okay? Acho que, essencialmente, o nosso estilo de vida, a nossa vida, joga contra nós. A sociedade joga contra nós. Porque é muito difícil ser saudável nos dias de hoje. Por muito conhecimento que tenha, muita vontade que tenha, é mesmo muito difícil. E, portanto, eu acho que estamos no bom caminho. Acho que, por exemplo, a geração do meu filho já irá viver facilmente até aos 100 anos com muita qualidade de vida. A nossa geração, eu ainda tenho algumas dúvidas. Acho que já melhoramos bastante e vemos, por exemplo, se olhar para o meu pai tem quase 80 anos e tem uma vitalidade e uma força, vai para o ginásio todos os dias, capaz de ter mais força que muita gente de 40. E quando eu era mais pequena, eu não me recordo de ver pessoas com 80 anos com esta vitalidade, ou pessoas com 40 que também têm uma vitalidade e um nível de saúde, não é? Que eu acho que antigamente as pessoas com as mesmas idades não tinham. Portanto, eu acho que cuidamos-nos mais, já sabemos muita coisa, já temos muitas estratégias. Eu acho que as coisas vão melhorar, mas não sei se vai ser assim tão radical e tão rápido. Muito bem. Estamos mesmo aqui a terminar o nosso a voar esta conversa. Continuaríamos aqui com vontade e é um gosto conversar consigo, mas o nosso tempo, antes disso, não podemos deixar hoje as suas talks, que vai abordar 2 temas do Self-Care Marketing. Quer falar-nos um bocadinho sobre o que é que nos pode desvendar sobre o que é que nos vai trazer? Sim. Então, no sábado, dia 25, às 11 horas, é a melhor hora. Se olharmos para o ritmo circadiano, é a hora de pico cognitivo. Portanto, se tudo correr bem, estarei no meu melhor para vos falar dos segredos do Healthy Aging. E depois, no domingo, às 4 da tarde, irei falar de outro tema que é uma grande paixão minha também, que é o sono. E, portanto, iremos falar da importância do sono, dos cronotipos, porque também somos diferentes no sono, não é? Aquilo que falávamos há pouco e da necessidade da personalização dos planos, no sono também somos diferentes e vamos também ver esses aspectos e que implicações é que tem e vamos também ver estratégias para melhorar o nosso sono, porque de facto as coisas estão ligadas. Quanto melhor dormirmos, também melhor envelhecemos. Sem dúvida. E esse é um grande segredo. A importância do sono para uma longevidade saudável. Paula, foi um gosto. Muito obrigada. Muito obrigada. Um privilégio enorme aqui consigo, estar aqui consigo. Obrigada eu. Uma conversa super saudável, o tempo a voar. Não sei se nos quer deixar uma mensagem. Desculpe, não ouvi. Desculpe, eu tenho alguma dificuldade com interrupções. Então, uma mensagem final. O que é que eu vos posso dizer? Valorizem a vossa saúde. Tentem adquirir informação. Eu acho que a informação é poder. Nós estamos muito habituados, como sociedade, é no nosso país, mas em muitos outros países instalou-se este padrão. As pessoas depositam no médico a responsabilidade de as manter saudáveis. Eu acho que sim, os médicos, profissionais de saúde têm um papel importantíssimo,
mas nós somos os maiores responsáveis pela nossa saúde. E, portanto, quanto mais informação tivermos, melhor conseguimos cuidar da nossa saúde. Portanto, e por isso é que é tão importante o trabalho que a Paula faz e por isso é um gosto enorme estar aqui consigo e poder fazer parte também deste projeto e deste evento que está a organizar, porque de facto é essencial que as pessoas tenham informação e que comecem a cuidar da sua saúde, porque a vida é incrível, só temos esta oportunidade. Há coisas tão boas para aproveitar e, portanto, quanto mais saúde tivermos, melhor aproveitamos a vida e mais tempo por cá andaremos com saúde, não é? E felizes. Sem dúvida, com saúde e felizes. Como a doutora médica ginecologista da semana passada, com alegria, com felicidade, não é? E tudo isso, isso não é mais do que autocuidado. E um dos objetivos do Super Marketing Summit é exatamente empoderar as pessoas com conhecimento. E, portanto, juntem-se nós, a mensagem incrível, no semana de 25 de março, 30 toques, 2 masterclasses, as marcas presentes para poder implementar os termoconselheiras, nutricionistas, diversos médicos, psicólogos, coaches, inspiradoras, sobreviventes oncológicas, que vão falar sobre a sua experiência, por isso não podem faltar apresentadoras de televisão, muito inspiradoras, a Belinha, a Isabel Silva, vai lá estar, a Liliana Campos também, a nossa embaixadora, vai estar e vai moderar uma menopausa. Portanto, juntem-se a nós na semana de 25 e 26 de março em Lisboa, na Galeria Nacional, e não deixem de visitar o nosso site www.selfcaremarket.pt, onde encontram o programa todo, as marcas que vão estar, o nosso mega surpresas do Mega, mas também as outras surpresas que estamos a preparar para todos os e que as marcas estão a preparar com muito carinho. E também podem comprar o bilhete online para garantir o agendamento nas dermocologistas e podem ir no sábado às 11 e domingo às 16. Obrigada, gosto foi todo meu, Paula. Vemo-nos em breve. Enorme. Foi meu e tenho que agora ir ao Porto conhecer a clínica. Quando quiser, será um gosto. Para estar com mais consciência a minha realidade também. E eu, amanhã estamos aqui outra vez às 9, porque desta reta final estamos quase no self-care marketing, e por isso temos 2 lives por semana, surpresas, e amanhã vou começar com uma marca que tem mesmo que conhecer, o Instituto STDR, uma marca francesa. Vamos falar sobre 3 moléculas muito importantes e com um papel fundamental nesta longevidade saudável da nossa pele, para cuidarmos da nossa pele. Vamos falar de ácido hialurónico, vamos falar de vitamina C e de retinol. Por isso, amanhã às 9, não podem faltar, vou conversar com a doutora Daniela, que é uma das responsáveis desta marca, Instituto STDR. Não faltem. Tina, um beijinho enorme. Obrigada. E obrigada a todos que ficaram connosco, aqui mais um recorde aqui de tempo. Obrigada pela vossa companhia, por estarem desse lado. E não se esqueçam. Obrigada. Boa noite a todos. Adeus, Paula. Obrigada. Adeus. Beijinho.